Iniciando aí nosso vídeo de hoje, né? Nosso vídeo de segunda-feira, depois de um feriadão. Espero que todos tenham tido uma ótima Páscoa. Vamos dar uma olhadinha na novidade que tem ali na nossa página do Portal das Commodities. Vamos ver os preços lá em Chicago, que hoje tiveram aí uma ebulição grande, aí, principalmente no milho, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Depois vamos ver o dólar, como é que tá. Milho, soja, boi e café, tá ok? Não esqueçam de se inscrever e de dar um like, né? A gente agradece prontamente se você fizer isso, tá certo? Então vamos dar uma olhada aqui na novidade que nós temos na nossa página, né? E agora temos aqui o CPEA, então no final do dia a gente vai ver o CPEA, que são CPEAs de quinta-feira. Sexta foi feriado, tá certo? Então a nossa página aqui, todo dia a gente tem aqui uma novidade em termos de alguma pequena coluna, né? Aí tem os meus cursos e aqui, né, dia 13, eu acho que está faltando. O dia 14 foi com o Bo, né? Muito bem, tem que colocar aqui também. Não perca tempo. Muito bem, vamos dar uma olhada. Petróleo 107, 0,89 de alta na TI. Petróleo Brent 113 com 1,16 de alta, né? O barril, 113 dólares o barril. Aí a gente vem aqui, trigo 2,14 de alta, 11,19, né? O bushel, tá certo? Ou 1.119, sei lá, cents de bushel. Milho 8,12, né? Então a grande notícia está aqui, né? Que o milho, ele desde 2012 ele não tinha essa cotação, né? 2012 foi um ano complicado, um ano de seca, e aí deu esse problema todo com o milho, e agora ele está disparando, vamos falar por quê. Soja também superou os 16, bateu em 17,15, 1,90 de alta, né? Puxado principalmente pelo óleo de soja, né? Também vou dizer por quê. E o café, na contramão, caiu um pouquinho aí a 224 libras, tá? Por libras peso, ok? Bom, o que a gente entende que aconteceu para essa puxada, né? Essa puxada foi uma puxada bastante séria, né? Então vamos lá, vamos prestar atenção. Diminuição da área de milho nos Estados Unidos, 4% menor. Depois a gente tem a Ucrânia, que realmente a chance dela plantar em áreas não bombardeadas pela guerra ou áreas que tenham condição de ser plantadas reduziram muito. Outra grande, talvez o maior impacto esteja ali talvez na situação em que o Biden, né, falou que tem liberdade de aumentar de 10% para 15% o etanol na gasolina. Estão entrando no verão, na primavera, verão nos Estados Unidos, mas é mais basicamente pelo problema do petróleo, né, para tentar equilibrar um pouco aí a demanda, ver se eles conseguem comprar o álcool, né, o etanol eles compram ali no mercado interno, né, diferente do petróleo, talvez com preços mais estáveis. Isso aí foi o maior impacto. E puxou a soja também pelo óleo de soja, que também teve esse favorecimento, porque ela é aditivo do óleo diesel, né? Então isso acontece. A demanda chinesa também continua bastante forte, e com a China comprando, né, também teve aí um suporte maior, aí a gente vê uma puxada grande. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que o nosso preço agora tá igual ao preço de Chicago. Então daqui a pouco a gente chega no milho para a gente dar uma olhada nisso, né? O que eu quero ver agora é que a gente veja o nosso dólar, né? Nosso dólar que abriu a semana fraco, né? Que se eu fosse fazer uma projeção aqui, né, seria muito legal se a gente fizesse uma projeção semanal aqui, né? Se ele perdeu o 4,643, né,
ou 4,643 ou 4,64, do jeito que queiram, né? Ele pode vir buscar o 4,43 até mesmo 4,30, né? Então existe essa possibilidade se ele continuar dessa maneira. Esse é um dos fatores que dificulta um pouco a gente ver o milho nessas condições que a gente entende. Então, se a gente chegar aqui e dar uma olhada no preço do milho, né? Vamos por aqui, vamos pôr no 120 que o mercado já fechou, vamos tirar essa projeção daqui, tirar isso aqui também, né? E vamos por aqui. Eu prefiro aqui. Então a gente teve uma alta hoje, né? Teve uma abertura, cadê? Dia 18 aqui, né? A gente já abre com gap, porque o mercado veio forte lá, sexta-feira foi feriado aqui, então a gente abre com um dia menos, já abriu e já no fechamento aqui, com certeza teve uma puxada menor. Vamos ver aqui se eu consigo mostrar. Ah, tá aqui. Então vamos fazer assim, eu vou mudar a tela para a gente poder enxergar aqui o que ocorre, tá? Olha lá, vejam bem, né? 19 com 17 é a cotação de hoje. Eu não fiz as outras, isso aqui, se vocês não quiserem considerar, não considerem essa aqui. Mas a gente estava sempre com uma diferença a mais para o mercado americano, né? Sempre isso aqui aparecia vermelho, mas aparecia numa quantidade muito maior, né? Num número muito maior. E aí com isso a gente tinha aí uma situação bastante diferente, né, do americano. Agora não, agora nós estamos no mesmo preço de Chicago, tá? Então, teoricamente, né, nós estamos aqui com o nosso milho precificado em dólar perante a Bolsa de Chicago. O que muda nesses valores nossos aqui é o prêmio Porto. Se existir um prêmio no Porto que nos favoreça, nós receberemos mais aqui, né? E aí essa diferença aumenta de novo e a gente estaria aí na diferença Porto. Mas como essa cotação é a cotação Campinas, não é Porto, e nem tem prêmio, né? A gente está vendo que em dólar eles estão praticamente iguais, né? Está dando uma diferença aqui de 5 centavos a mais para o milho, para o nosso milho com essa cotação de dólar. Então isso chama atenção para a seguinte coisa: se mesmo com esses preços a gente não fizer aumentar a projeção de exportação, não aparecer números bons de exportação, ou então a gente tiver uma cotação de dólar de novo, o dólar valorizando e o real desvalorizando, nós não teremos condição de ver esse preço de milho aí disparar aí novamente acima dos R$100, ou ir lá bater nos R$100. Lógico que quanto mais longe o vencimento, até janeiro, porque março aqui a gente já tem colheita, então talvez não esteja representando tanto, e também pode ser que os números não sejam ainda muito pequenos de negociação. Mas o que a gente enxerga aqui, né, no julho e no setembro, são as valorizações que estão aí muito próximas, né, dos preços negociados em Chicago. Aqui eu teria que fazer 1 para 1 para o milho, vou fazer, tá? Para que a gente possa então ver essa diferença real entre o nosso mercado e lá. Então eu chamo a atenção, né, para mais uma coisa, mais uma curiosidade, né, temperatura solo no plantio, para o plantio americano, já está na casa de 40, né? 40 é um pouco fraco, 4,4 graus Celsius, né? Então a gente teria que, mas a previsão é que ele chegue em 50 até aí a virada da semana, 10 graus no solo, você tem que pensar que isso é no solo, tá? Não é a temperatura ambiente. Já é suficiente para que os plantios de milho nos Estados Unidos comecem a ganhar força, já estão acontecendo, né? Então isso é importante. Então está aqui a tabelinha para a gente acompanhar, né, essa conversão toda, e a gente está vendo aí então que na casa de
R$ 115, né? O trigo sim, o trigo está descolado daqui, né? Que está na casa de 97, mas abriu um espaço forte hoje para o trigo, 97 a cotação da semana passada, não vi preços hoje, vamos ver no fechamento a gente vê. Né? Então a soja na casa de 35, né? Na casa de 35 seriam R$ 163, aí tem que ver porto, essas coisas todas, eu acho que os valores estão acima, porto, frete, tudo é uma conta desse estilo aqui, tá? Paridade de exportação. Tá? Essa aqui eu não sei se eu atualizei, né? Tá no prêmio de 165 é de hoje, Cebolt 15,92 ele puxa lá de cima, é de hoje, né? Conversão para toneladas, preço do real que eu pus ali de cima, caiu já. Eu tinha puxado direto lá de cima, mas fica pulando tanto aí que a gente nem vê. Né? Então, reais por tonelada, custo porto, corretagem, né, de quem faz, as comissões gerais, imposto não tem, aí a soma total, margem de 3%, frete, tá aqui o frete, ó, soja, saca em torno de 160. Então, essa é uma leitura direta de uma soja que vem de longe, né, 180 toneladas, ela vem lá do Mato Grosso. Então, só para ter uma noção de como isso funciona, né, para ter uma ideia, aqui é uma outra conta também, uma conta mais direta, mas a gente faz essas contas e tudo, mas o que nos interessa aqui, como a nossa visão aqui é de bolsa, né? Então prêmio não entra, frete não entra, nada disso entra, né? Entra aqui o preço direto de 15,92, estamos mantendo esse número, soja 17,15, meu Deus, tá errado isso, 17,15, né? Agora sim, ó, 17,15 puxou 173, né? 176. Muito bem, então essa é a conta, mas eu chamo a atenção exatamente para este ponto aqui que é importante, tá? Então tá aqui, a gente tem a temperatura de solo e logo eles vão embalar lá no plantio de milho. Então essa área menor de milho, junto com essa demanda por etanol, exportações firmes nos Estados Unidos estão puxando as cotações de milho lá, puxaram as cotações de milho aqui, né? Vamos aqui, esse aqui no semanal, né? O semanal ele ainda não tem nenhuma referência interessante, mas fez aqui um sidebar, se a gente quiser ver aqui, né? Fomos tão felizes com essas operações, por que não, né? Porque não vai bater aqui nas médias, né? Olha, o 100 está batendo na média de 9, né? E o 200 está um pouquinho acima das duas médias aqui. Então a chance dele chegar lá em cima é muito boa, né? A gente tem saído muito bem com essa. Deixa eu mostrar. Desculpa aí, tá? Então um inside bar aqui com a projeção legal, né? Já deu partida hoje, com muita força, até voltou já. Mas o 100 aqui na casa de 9 e a gente vendo aqui o 200 acima na média de 50 e 21, mas dando tranquilidade para chegar no 61 com 80. Então vamos prestar atenção nisso. CCMK está indo aí para o vencimento, menos de um mês para o vencimento, mas ainda está muito bem negociado, né? Então a gente está vendo aqui, ó, vou pôr 20, já que está em 30, vou pôr 20, né? Fechamento, todo mundo liquida, né? Quem faz day trade principalmente liquida, corretora tira quem está fora de base, né? Com as margens estouradas, então vai acontecendo um monte de coisas. Os últimos 20 minutos são desse jeito. Nos 120 minutos, né, tá bem perdido aí. Deixa eu apagar. Eu andei fazendo umas mudanças aqui. 86 com 22, tá aqui, né? E vamos observar aqui que ele, as mudanças que eu fiz foi no meu computador, precisei reinstalar um monte de coisa. E fiz uma instalação limpa do Windows 11 e aí reinstalei tudo de novo. Bom, uma alta, né, e a queda de fechamento, eu vejo que a gente tem nas bandas de Bollinger também, né? Aqui é um ponto bastante importante para a gente
prestar atenção, né, de ver como vai se comportar esse K. Mas o mais importante agora é o N, né? Eu acho que daqui a pouco eles vão começar, e o N nos 120 minutos tem esse 61,80 aqui no 91,29, chegou perto, né? E realizou. Vamos ver agora no after e amanhã se ele realmente tem força de ultrapassar esse 61,80 aqui. Se ele fizer isso, vai ser bem interessante, né? Porque ele está de cima para baixo, mas se a gente pegar de cima de baixo para cima, seria o 38,20 aqui. Vamos ver. Eu acho que tem que levar em consideração 91,30. Ele tem que passar, tem que ganhar força, senão ele não vai conseguir ter força não. E depois a média de 200, 92,62. Então vamos prestar atenção. CCMU também com a média de 200 aqui, 92,32. Também é importante prestar atenção. Eu levo em consideração, está nos 120 minutos, mas eu levo em consideração que se ele não ganhar força aqui, não vai, né? Também tem aqui nos 120 minutos um sidebar até interessante, acho que talvez seja até maior que aquele que nós vimos anterior, ó. Vai lá buscar o 93, né? Mas tem que, aqui ó, ele bem no 78,60, né? 92,32. Então é importante prestar atenção se isso vai acontecer mesmo ou não, né? A gente tem que ver. Está querendo abrir. CCMX já é novembro. Até tem um pouquinho de negócio hoje, né? Mas não dá para pensar. Boi, nossa senhora. Boi montando um cano negativo aí, né? Bem pesado, boi pesou mesmo. BGJ, né? BGJ, nós estamos em deixa eu ver aqui, ó. Tem um feriado, né? 1, 2, 3. Na segunda-feira que vem que ele inicia a média CPEA, então a gente já tem que prestar atenção no K. No K eu tinha falado que eu tinha montado aqui, ó, no Inside Bar, mas não foi no 120 ou foi no diário, era para cima e para baixo, acho que foi no diário mesmo. Era esse aqui, né? Não sei porque ele desconfigurou uma porção de coisa aqui. Eu tinha montado um aqui, deixa eu tirar isso fora. Eu tinha montado aqui, eu vou tirar esse aqui também. Esse 300, não vou tirar esse 323 não. Vamos lá, ó. Eu tinha feito uma projeção dele para cima e tinha feito uma projeção dele para baixo e tinha feito uma projeção dele para baixo, tá certo? Porque estava indefinido, né? Tinham me perguntado, tinham chegado e falado, e daí, Guto, como é que é e tal? E vamos comprar? Eu falei, olha, as médias estão indefinidas, tanto para compra quanto para venda. Vamos fazer o seguinte, vamos lançar uma para cima e outra para baixo. Acho que foi na quarta-feira, né? Sexta foi feriado, então foi na quarta-feira que eu fiz isso. E deve estar lá no meu vídeo de quarta-feira. E eu fiz essas duas, né? Tá indo bem, né? Olha aí. Ele partiu no diário, né? Já tinha partido aqui no dia 14, né? E então foi isso mesmo, foi no dia, deixa eu ver que dia 14 foi, quinta. Então quinta, foi dia 13, foi dia 13 que eu fiz essa projeção. Então ele partiu, ele deu partida, abriu para cima de novo e desceu. Então ele primeiro deu, né, quis dar um susto contrário aí, mas não foi nem perto do stop e já chegou 3,36 de queda. É bem interessante, né? Praticamente nos 50%. Então acho que realmente fica bem bacana. Talvez a gente alcance aí os 314 de novo, que é o fundo. Olha que legal, ó, deu bem no fundo. Ficou bacana essa, né? Ficou bem legal. Mas na quarta-feira, dia 13, apareceu isso aí lá, tá? Boi fraco, né? Boi tá com problema de consumo. A China vem aí anunciando cada vez mais cortes, né? Nas importações.
etc. E olha como derreteu o V, né? O outubro. O outubro deu uma derretida linda, né? Chegou a bater 351 lá em cima, né? Chegou a bater uns 350, caiu 21 pontos, recuperou de novo e agora já está em 20. Não está longe do fundo, deste fundo aqui, né? Não estou falando aqui. Então vamos prestar atenção, né? Mas aqui, ó, outro inside bar aqui, como é que foi esse aqui? Deu alegria? Mas esse também não tinha médias a favor, então não dá nem para contar. Eita, com vitória, tá? Esse aqui sim, né? Porque esse aqui foi para os dois lados, né? Tá ok? Bom, café hoje esfriou, café tá frio. O problema do café ou é a valorização que acontece. Tira fora isso. Aqui. Café ou é a valorização do dólar, né, do real, que acaba derrubando a cotação, ou é a falta de consumo, né, do mercado aí europeu e russo, né? Eles fazem diferença o consumo no café, sim. Então não sei, né? Embargos, etc. Portos, tá meio complicado. Vamos ver como é que vai se comportar, mas ele pode voltar aqui na média de 50, né? Ele pode realmente vir no semanal querer buscar a média de 50, buscando aqui os 253, né? O que está aqui agora, pode ser até os 250 mesmo. Ele volta aqui nesse patamar anterior aqui, ó, 248, 250. Não é difícil, vamos prestar atenção. E Cefu, esse aqui tudo já era. É que ele trouxe uma coisa que eu tinha salvado há tempo, então não. Tá? 120 minutos. Esse aqui deu stop. Pegou o stopão aqui com uma baita de um gap de stop e voltou a derreter. Não está legal, né? Não está bom. Começando a virar médias, quem sabe se esse aqui, mas é curto, não vou falar nada. Não vou falar que isso dá um inside bar. Não vai estar, é muito pequenininho aqui, tá? Então, fraco, café fraco exatamente por causa disso. Soja ganhou força, ganhou mais força ainda, né? Achei que podia ter feito algum efeito para baixo, mas não. Agora a gente vai depender do plantio americano de soja, que é mais, primeiro planta o milho, depois a soja, e trigo, milho e soja, tá? Trigo de inverno, milho e trigo de primavera e soja. Tá? A soja é a última a ser plantada. Se correr bem o plantio da soja, a gente vai entender que vai ter aí uma oferta maior, correr bem o clima, vai ter uma oferta maior, pode ser que amenize um pouco os preços. Mas difícil, né? É bastante difícil aí da gente ter uma ideia da soja, tá ok? Bom, minha gente, é mais ou menos isso que eu queria passar hoje para vocês. É uma posição de como as coisas estão, né? Dólar aí na casa de 4,60, 66, né? A gente teve todo esse ponto, esse movimento aí do milho, ganhou essa força toda, mas eu ainda entendo que o milho, para a gente ganhar mais preço aqui, principalmente que continua, né, a passos largos para uma produção recorde de milho no Brasil, a gente vai precisar da ajuda da exportação. E essa exportação do milho, ela tem que vir ou de uma necessidade muito grande de milho no mercado internacional, que vão vir comprar a qualquer preço aqui, ou realmente a gente vê o dólar se valorizar novamente frente ao real, né? Então a gente vê para poder baratear nosso produto lá fora. Enquanto tiver a guerra, que as condições de petróleo continuem em preços tão elevados, a gente vai ver esses se mantendo essas cotações. O que é importante é a gente pensar que com custos mais altos, né, é importante a gente ter uma ideia de travar preços para a safra que vem, caso tenha realizações, para não ter muito prejuízo. Então, 8.400 contratos no K, o N com 2.284 contratos, o U já com 6.224 contratos, está ganhando uma força medonha,
né? O X já com 189, o F fraquinho com 34, mas o CCMU do ano que vem já com 118, na casa de 86,70. Então a gente precisa prestar atenção também nesses números. São números que vão balizando aí o que vem pela frente e também são oportunidades que a gente tem de travar preços interessantes, né? Mesmo que não sejamos produtores, sejamos só aqui especuladores, a gente pode aproveitar para fazer algumas travas interessantes, né? Boi fraco mesmo, né? O boi caiu bastante, mas o K com 1.087 contratos negociados, isso é muito bom, né? Vem se mantendo bastante forte. E a soja com 480 contratos negociados, também ganhando força. Café 437, é só o café ganhar preço e volatilidade que a gente tem uma quantidade enorme de contratos negociados, né? 437 é bastante, né? Nós estamos falando aqui, ó, num volume de 339 milhões, mais 225 milhões, a gente está falando meio bi aí, já movimentado só por esses dois contratos de milho aqui. Então, muito legal, né? Vamos prestar atenção para que nós possamos aproveitar essas oportunidades. Infelizmente, para mim, eu ainda entendo que apesar dessa alta lá fora, que o nosso milho continua consolidado aqui, né? Tá ok? A soja continua surpreendendo, cada vez mais cara. Vamos ver como que vai se comportar também, se vai sustentar esses preços lá depois do plantio, né? Então, em poucos dias o caramba, né? Dentro de um mês aí a gente vai ter uma ideia boa em relação à soja, tá? Vou ficando por aqui, vou deixando um grande abraço para vocês e amanhã estaremos aqui de novo conversando e trazendo informações e possibilidades de negócios na B3 com as nossas commodities que aí estão. Não esqueça de deixar um comentário aí, né? Dar o like, se inscrever, ligar sininho, essas coisas todas. Grande abraço e até amanhã.